Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. É uma alegria estarmos aqui juntos. Hoje é dia 9 de setembro de 2020 e, como todas as quartas-feiras, nós procuramos nos reunir para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Nós estamos utilizando uma apostila para os nossos estudos, que é a apostila da Federação Espírita Brasileira, o tomo único, que nós usamos ela voltada para o estudo do segundo ano. É o programa complementar tomo único, o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. E nós vamos iniciar lendo uma mensagem que está aqui, eu não marquei, mas eu já vou localizar, para que a gente possa ler juntos essa mensagem que vai servir como preparação espiritual para a nossa noite. Aqui, localizei aqui no livro, é uma mensagem que foi assinada pelo Espírito Maria Dolores. Maria Dolores está no livro Antologia da Espiritualidade, Francisco Cândido Xavier, o médium, e Maria Dolores, o Espírito, Antologia da Espiritualidade. Conversa com Jesus. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia. Toma e guarda em serviço o nosso coração. Lindo, poema lindo de Maria Dolores, por Francisco Cândido Xavier, Conversa com Jesus. E nesse momento, Senhor, embalados por essa poesia tão linda, tão bela, tão profunda, nós vamos nos unindo a esses mensageiros do bem e com gratidão em nossos corações, nós vamos dando início a mais esse estudo das noites das quartas-feiras. E te pedimos, Senhor, permita que teus emissários do bem possam compartilhar conosco, despertando a vontade, o desejo para prosseguirmos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, é uma alegria estarmos aqui juntas. Como todas as quartas-feiras,
nós estudamos essa apostila do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o tomo único, e ela é dividida por módulos e roteiro. Nós iniciamos a semana passada o módulo 6, que fala de obsessão e desobsessão. Hoje nós vamos ver o roteiro 2, fala sobre o processo obsessivo, o obsessor e o obsidiado. E nós vamos trazer reflexões que encontram-se no livro de Sueli Caldas e Schubert. Sueli Caldas e Schubert, grande trabalhadora de Juiz de Fora, médium da primeira hora, e ela nos traz no livro Obsessão e Desobsessão, na primeira parte, no capítulo 13, falando sobre o obsessor. O obsessor, que é uma palavra que vem do latim obsessore, é aquele que causa a obsessão, que importuna. O obsessor é aquele que importuna, é aquele que incomoda. O obsessor é uma pessoa como nós, não é um ser diferente, que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Muitos podem acreditar, talvez até de outros credos, existe o céu, existe o inferno, e seriam aqueles diabinhos que vêm nos incomodar. Não, Sueli coloca isso de uma forma muito clara. O obsessor é uma pessoa como nós. Pode ser um espírito encarnado ou desencarnado. Ele não é diferente. Ele não é condenado pela justiça divina. Ah, vai arder agora pela eternidade no fogo do inferno. Quando nós lemos o livro Céu e Inferno, que é o quarto livro que Kardec nos traz, ele nos deixa isso de uma forma muito clara. Mas Sueli continua dizendo, não é um ser estranho a nós. O obsessor ele não é estranho a nós, pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É importante refletirmos sobre isso. É alguém, continua ela, é alguém talvez a quem amamos outrora. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Nós contribuímos para que aquele agora chamado obsessor, através dos sofrimentos, dos desenganos, dos desequilíbrios que nós contribuímos para que ele sofresse, ele quer justiça, ele quer se vingar. E o obsidiado? O que é que o Espiritismo nos diz com relação a isso? A doutrina espírita nos informa que, antes de tudo, o obsidiado é vítima de si mesmo. Não existe vítima por acaso. Nada é por acaso. O obsidiado, ele é vítima de si mesmo, sendo descrito no dicionário como alguém que está sendo importunado, atormentado, perseguido. Isso seria o obsidiado. Está sendo importunado, atormentado, perseguido. Joana de Ângeles, benfeitora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ela diz, é uma prisão interior. O obsidiado, ele se encontra numa prisão interior. Sueli Caldas e Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, na primeira parte, capítulo 11, ela diz, é uma cela pessoal. A pessoa está presa ali, uma cela pessoal, onde grande maioria se mantém sem lutar por sua libertação. Por que que a pessoa que está sendo obsidiada, como a Sueli diz, ela se encontra, entre aspas, numa cela pessoal, e a maioria dos que estão sendo obsidiados não fazem força, não lutam para se libertar. Por quê? Porque se acomodaram aos vícios.
se acomodou, se cristalizou nos erros. Por isso que nós dizemos que não existe vítima por acaso. Porque, em geral, nós contribuímos para que aquele que agora quer justiça fosse prejudicado. E ele agora vem nos importunar. Mas nós não fazemos força para nos libertar. Obsidiados, diz ela, obsidiados. Cada um deles traz consigo um infinito de problemas que não sabe precisar. Nós damos o quê? Brechas. Nós entramos na mesma faixa de sintonia. Temos os nossos problemas que não sabemos superar, que não buscamos forma de encontrar as soluções e vamos dando brecha. Aqui, aquele que quer nos importunar se aproxime. O obsidiado, diz a Sueli Caldas Schubert, é o algoz de ontem. Nós prejudicamos ontem. Nós maltratamos, abandonamos, adulteramos, vilipendiamos. Nós somos o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Ou então, pior ainda, ou no mesmo nível, não sei, é o comparsa de crimes. Nós não prejudicamos, mas nós juntos cometemos crimes, comparsa de crimes, que o cúmplice das sombras não quer perder. Nós já reencarnamos, mas aquele que ainda continua no mundo espiritual, que aí é um obsessor desencarnado, ele não quer perder a companhia. Tudo fazendo para cerceá-lo em sua trajetória. Aquele continua lá no mundo espiritual. O outro já reencarnou. Mas aquele que está lá, ele cerca de todo jeito, porque para ele não pode perder aquela companhia. Ele sente falta. E ela continua dizendo, as provações que o afligem representam oportunidade de reajuste. Aquele que agora está sendo obsidiado, ele está tendo a oportunidade do reajuste, alertando para a necessidade de se moralizar. Porquanto, sentindo-se assolado pelo verdugo espiritual, mais depressa se conscientizará da grandiosa tarefa a ser realizada. Muitos, quando chegam a uma casa espírita, passando por processos obsessivos, pensam que vão chegar e que rapidamente aquele inimigo do passado vai ser afastado e que ele vai ficar livre. E a parte dele? O que ele precisa fazer para superar? Nós já falamos isso várias vezes, mas a gente sempre relembra o próprio Divaldo Pereira Franco, 30 anos, um espírito incomodando, perseguindo, mas ele ali, firme, firme. E é o que a Sueli fala, a necessidade de se moralizar. Quanto mais rápido ele tomar consciência disso, mais depressa ele vai se conscientizar disso e da grandiosa tarefa que precisa ser realizada. E qual seria essa tarefa? Transformar o ódio em amor, aprendermos a amar, aprendermos a perdoar, não guardarmos mágoa, inveja, ciúme, a maledicência, a vingança, transformarmos a vingança em perdão, aprendermos a humilharmos-nos para também sermos perdoados. Nós não fazemos a oração do Pai Nosso e pedimos, Pai, me perdoe da mesma forma que eu perdoo aos meus inimigos? Então, é necessário, ela coloca como uma prova, ela não diz que é uma expiação, ela diz que é uma prova, porque a prova é uma forma de impulsionar a nossa evolução. Agora, o processo obsessivo, ele se caracteriza pela ação do obsessor sobre o obsidiado, a gente já percebeu isso. Ele aproveita a menor oportunidade para atingir a pessoa avisada. A pessoa está indo bem, cai de sintonia, aí ele aproveita a brecha. A pessoa entrou, deu margem que ele
se aproxime. A vibração está no mesmo nível. Ele se aproxima, aproveita qualquer oportunidade. Sueli, ela diz, agora na primeira parte, no capítulo 9 do livro Obsessão e Desobsessão, com relação ao processo obsessivo, que ela diz, a interferência se dá por processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. O obsessor, ele entra naquela mesma faixa de sintonia e começa ali a interferir nos pensamentos, nos sentimentos do que está sendo obsidiado. E ela continua dizendo, agora no capítulo 9, essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante ela se apresentar, até abafar quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada. A emissora clandestina, ela consegue um sinal potente e ela interfere na transmissão daquela emissora. A mesma coisa vai acontecer o quê? Com aquele que está sendo obsidiado. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando os seus pensamentos numa repetição constante. Diuturnamente, ele está desencarnado, ele não tem nenhum compromisso, ele não tem dia, hora, ele está ali, o objetivo dele é somente aquele. Então ele vai ali, persistentemente, enviando seus pensamentos, entrando em sintonia mental, numa repetição constante, hipnótica, a mente da vítima, ali, o tempo todo, que incauta a vítima sem vigilância, sem perceber, assimila aquelas influências e reflete, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. É um alerta que a Sueli nos traz nesse livro, Obsessão e Desobsessão. Aproveitando, mandando um abraço para a Márcia. Ô, Márcia, seja bem-vinda. E lá, Emmanuel agora, falando de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, através de Emmanuel e Chico Xavier, no item que fala sobre obsessão em Jesus, Emmanuel vem relatando passagens do Novo Testamento, que ali no Novo Testamento tem vários e vários casos de pessoas sofrendo obsessões. Muitos casos ali são relatados. E Emmanuel aproveita para falar com relação, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Mateus relata que os obsidiados gerazenos chegavam a ser ferozes. Fala também, cita Marcos, lá no Evangelho de Marcos, ao obsidiado de Cafarnaum, de quem aquele obsessor se retira revoltado, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Ele se revolta. E ele vai trazendo, Emmanuel citando também em Lucas, o episódio em que Jesus realizara a cura de um jovem lunático. O pai vem e pede: Senhor, cura o meu filho. Uma hora ele cai na água, outra hora ele cai no fogo. E seus discípulos não conseguiram curá-lo. E Jesus afasta aquele espírito daquele jovem, o jovem se recupera da sua saúde. E era assim um sofrimento muito grande daquele jovem. Emmanuel cita também no Evangelho de João muitos casos, por exemplo, agora Emmanuel fala com relação aos obsessores encarnados, que seriam quais? Aqueles que apedrejaram Cristo sem motivo. Na festa da dedicação, eles apedrejaram a Jesus. Cita também Maria de Magdala, que no Evangelho fala que ela era
envolvida, perseguida, sofria a influência de 7 espíritos. E Jesus consegue também afastar. E é muito interessante que Emmanuel diz que Pedro sofria obsessão periódica. Pedro, o discípulo, sofria obsessão periódica. De vez em quando a sintonia saía fora e ele dava a brecha e o obsessor se aproximava. Judas, obsidiado. Caifás, um daqueles doutores da lei, paranoico. Pilatos, diz Emmanuel, tinha crises de medo. E no dia da crucificação, cita Emmanuel, vemos Jesus, rodeado por obsessores de todos os tipos. Mas quem eram esses obsessores? Encarnados. Ali também tinham desencarnados, mas aqueles encarnados que preferiram escolher entre Jesus e Barrabás, escolheram Barrabás. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo Jesus, vem dizendo, Emmanuel, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de 2 ladrões que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. Emmanuel, como sempre, com muita propriedade com as mensagens que ele nos traz. Mas nós vamos aproveitar e vamos mandando aqui um abraço para todos que estão chegando e vamos refletir agora em cima de uma continuidade do nosso estudo. E nós vamos vendo agora, ainda no módulo 6, no roteiro 3, quando fala sobre a obsessão e enfermidades mentais. Nós citamos isso na semana passada e vamos continuar falando um pouco, porque o médium pode ficar louco, essa coisa, a mediunidade leva à loucura. E nós vamos continuar falando sobre isso agora no roteiro 3, quando Kardec também nos traz essas reflexões. Porque o tema obsessão, ele tem despertado a atenção de grande número de profissionais da saúde, em especial dos psiquiatras, dada a sua estreita ligação com as enfermidades mentais. O médico, o bom médico, ele tem que aprofundar os estudos e além às vezes, dos ensinos acadêmicos. Porque muitos que chegam ao consultório não é somente um problema mental, pode ser um problema obsessivo. E os médicos precisam. E na nossa casa espírita, nós já recebemos pessoas que os próprios médicos indicaram para nos procurar. Então, ao discorrer sobre a importância das ideias espíritas na elucidação das questões das doenças mentais, Kardec aponta a real causa desses distúrbios. O que Kardec diz? A alma, isto é, o espírito imortal, que é a real causa dos distúrbios. É a alma. A alma é que está padecendo. Desse modo, sendo a alma, o espírito, a causa real de toda manifestação inteligente do ser, é fácil constatar-se que os desequilíbrios mentais, olha só, os desequilíbrios mentais estão ligados à rebeldia, à não observância das leis de Deus. Nós sabemos, inclusive citamos ontem no nosso estudo do Evangelho, com relação às leis de Deus, que elas estão escritas na nossa consciência. Mas nós ainda somos rebeldes, não seguimos as leis de Deus
damos brecha a esses desequilíbrios, damos brecha a que os obsessores se aproximem de nós. André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 16, quando ele fala sobre os alienados mentais, ele diz: nesse sentido, quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, eu vou repetir para vocês acompanharem. André Luiz diz: nesse sentido, quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuado aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos. André Luiz quer dizer o quê? 90% dos casos, fora aqueles que são de incursão microbiana, por exemplo, a pessoa pode ter um problema mental, casos de loucura, como André Luiz coloca aqui, em função, por exemplo, de uma sífilis, de uma AIDS, que seria uma incursão microbiana, que vai atingir a matéria cinzenta. O que é a matéria cinzenta? O cérebro. Então, em função daquele micróbio que atinge o cérebro, poderia acontecer um caso de doença mental. Mas ele diz 90%, de 90 em cada 100 casos, começam nas consequências das faltas graves que praticamos. A impaciência, a tristeza, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Nós é que alimentamos. A necessidade de buscarmos o Evangelho do Cristo para podermos nos fortalecer, para podermos ter um caminho diferenciado. É muito importante isso. Allan Kardec, agora, no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 15, ele diz o quê? Da mesma forma, as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Olha o que Allan Kardec nos traz na introdução de O Livro dos Espíritos. As grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Quando ele diz o espírito, é o encarnado, o espírito encarnado. A pessoa se preocupa tanto, por exemplo, Kardec cita, de uma forma tão profunda, com as ciências, com as artes e até com a religião, aí sim, a loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro. A pessoa já tem uma predisposição orgânica que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Nós vimos isso na aula passada. Dada a predisposição para a loucura, porque ele já tem aquela predisposição, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa. A pessoa foca somente naquilo, aquela ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em que com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. A pessoa se focou apenas naquela ideia diuturnamente. O que é que vai acontecer? Provavelmente, diz Kardec, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita se o espiritismo for a sua preocupação dominante. Nós somos espírita, mas se nós ficarmos 24 horas por dia naquele foco, só aquilo, e a pessoa já tem a predisposição, como diz Kardec, para a loucura, aí ele pode acabar adoecendo. Do mesmo modo, diz Kardec, que o louco espírita seria sobre outra forma de acordo com as circunstâncias. Vai depender do que possa acontecer. Mas André Luiz, voltando agora a André Luiz,
através de Chico Xavier, no livro No Mundo Maior, no capítulo 16, que fala dos alienados mentais, ele diz o quê? Podemos dizer então, agora André Luiz, podemos dizer então que, excetuados os casos puramente orgânicos, o louco ou enfermo mental é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Quando Emmanuel fala, né, para o Chico a necessidade da disciplina, porque aquele que é indisciplinado, é ignorante, que não tem um foco, que não busca um fortalecimento moral, espiritual, ele vai dando oportunidade às enfermidades surgirem. Não é só a enfermidade mental, qualquer tipo de enfermidade. Porque quando nós não temos um equilíbrio, qualquer enfermidade pode nos atacar. Nós sabemos disso. Tanto enfermidades da alma como enfermidades do corpo. E André Luiz continua ainda no mesmo capítulo, No Mundo Maior, dizendo: temos neste domínio um gênero. Olha o que André Luiz nos alerta, é um alerta. Temos neste domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado. A pessoa, com a sua conduta, ela está se encaminhando ao suicídio. Ela não precisa nem tirar a própria vida. O que aconteceu com André Luiz? Quando ele chega ao mundo espiritual, foi chamado de suicida. Ele não havia se suicidado, mas o seu comportamento durante a sua vida é como se fosse um suicídio. E o André Luiz diz: um suicídio habilmente dissimulado. A autoeliminação da harmonia mental. Precisamos, se nós percebemos que somos pessoas irracíveis, agressivas, agitadas, vamos buscar uma yoga, uma meditação, coisas que vão nos auxiliando. Buscar algo para a nossa harmonia. Pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. A pessoa se revolta: eu não aceito, eu não admito a vida que eu tenho, eu nasci na família errada, esse casamento não era para ser dessa forma, esses filhos eu não aguento, enfim. E aí a pessoa vai se alimentando, e ele diz, um suicídio habilmente dissimulado. O doente mental por obsessão, diz André Luiz, o doente mental por obsessão é alguém que de alguma forma entregou o invólucro físico, entregou o corpo ao curso de ocorrências nefastas e, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade. A pessoa se entregou sem buscar nenhum tipo de equilíbrio. Ele foi tanto destruindo a sua saúde física quanto a saúde mental. E a Marta Moura, ela escreveu na revista O Reformador um texto, na revista O Reformador de junho de 2004, falando sobre enfermidades espirituais. A Marta Moura é da Federação Espírita Brasileira. E ela diz, as enfermidades espirituais, as obsessões, produzem distúrbios ou lesões no corpo físico. O problema obsessivo não fica somente na mente. Pode acarretar distúrbios ou lesões no corpo físico, decorrente de desarmonias psíquicas originada das condições pessoais do enfermo, da influência de entidade espiritual ou por ação conjunta de ambos. Podem ser consideradas como de baixa, média ou de alta gravidade. Nós sabemos que quando aquele processo obsessivo
ele se prolonga durante muito tempo, mesmo quando o obsessor é afastado, às vezes a pessoa não consegue mais readquirir a saúde, porque já foram lesionados os órgãos físicos. Não foi somente a influência espiritual. E ela diz aqui que essas obsessões elas podem ser consideradas de baixa, média ou de alta gravidade. Uma obsessão de baixa gravidade seria uma obsessão simples. A média, uma fascinação. A de alta gravidade, uma subjugação. Quando a pessoa está subjugada, se torna muito difícil conseguir desvencilhar aquele obsessor, porque ele já quase que se entrelaçou com aquela pessoa. As obsessões por fascinação, que seriam as de média gravidade, e as de subjugação, que são as graves, aí o que acontece? Aí já revelam sinais visíveis de enfermidades mentais. Por isso que muitos que estão nos hospitais psiquiátricos, e nós temos vários hospitais psiquiátricos espíritas no Brasil, eles fazem tratamentos para a enfermidade mental, mas nos hospitais espíritas, conjugados com os tratamentos espirituais, nas reuniões de desobsessão, passes, água magnetizada para o paciente, para que ele possa ir tratando a sua mente, mas também orientando, esclarecendo aquele espírito, para que ele possa libertar aquela vítima que ali se encontra. Nesta fase da evolução da doença, se não ocorrer, a pessoa já está sofrendo a obsessão e já está atingindo a enfermidade mental. É necessário o quê? Assistência médica, psicológica e espiritual, porque senão a obsessão vai acabar conduzindo à loucura. Um tratamento integrativo é importantíssimo. A medicina, a psicologia, mas também o tratamento espiritual através do passe, da água magnetizada, da orientação mediúnica para aquele espírito. Na atualidade, os processos obsessivos apresentam características de uma epidemia. Os processos obsessivos apresentam características de uma epidemia, podendo ser controlada ou neutralizada. Aqui tem o caminho. Na época de Jesus, haviam muitos obsidiados, muitos. Era assim, muitos que Jesus tratava. E na atualidade, essa epidemia, ela também pode ser controlada ou neutralizada. Mas de que forma? Somente pela força do bem. Nós falamos, na segunda-feira, o tema da nossa palestra foi a minha parte. Praticarmos o bem, cada um fazer a sua parte para poder contribuir com a obra do Pai. Estamos cercados por inúmeros espíritos perturbados, encarnados